Professor Jorge Augusto, explicador virtual. Então nós vamos continuar aqui a nossa viagem pela história, continuando também a nossa bateria de exercícios. E agora o tema é sobre a Mesopotâmia, primeira civilização que vai surgir após o período do Neolítico. Questão número 1. Explique o significado do nome Mesopotâmia e cite os rios que banham a região. O que significa esse nome aqui e quais são os rios que acabam banhando essa região que hoje é conhecida como Iraque. Então aqui, terra entre rios, Meso, entre Potâmia, rios. E os rios são o Tigre e o Eufrates. Então, para a gente fechar essa questão 1 sem nenhuma dúvida, o significado do nome Mesopotâmia, Meso, entre, e Potâmia, rios, terra entre rios, e os rios, o Tigre e o Eufrates. Fechamos a questão 1. Questão número 2. O sistema político, econômico, social da Mesopotâmia ficou conhecido como Império Teocrático de Regadio. Explique o funcionamento do modelo. Como funcionava então o Império Teocrático de Regadio na Mesopotâmia? Ele era um vasto território, por isso um império, governado por um rei com poder político e religioso. Por isso aqui o Império Teocrático, onde esse rei ele representa ou ele é o próprio Deus, que exercia o controle sobre as cheias dos rios. Então aqui o regadio era que todo esse império, toda essa administração era voltada para o controle das cheias dos rios, já que eram os rios que favoreciam a sua principal atividade econômica, que era a agricultura. Então o Império Teocrático de Regadio é um vasto território governado por um rei, que ele representa um Deus, ou ele é o próprio Deus, do qual eles praticam todo o controle sobre as cheias dos rios, já que os rios favorecem a prática da sua atividade econômica, que vem ser a agricultura. Esse era o funcionamento social, político e econômico dos povos da Mesopotâmia, o Império Teocrático de Regadio. Vamos então para a próxima questão. Questão número 3. Explique o Código de Hammurabi. O que vem a ser esse Código de Hammurabi que vai surgir lá na Mesopotâmia? Então nós temos aqui como resposta, conhecido como Lei de Talião, olho por olho, dente por dente, um código de leis escritas dotados de grande rigidez. Foi o primeiro conjunto de leis que se tem conhecimento na humanidade. Vai ser criado durante o governo do rei Hammurabi, e esse princípio aqui de olho por olho, dente por dente, o crime que a pessoa ela cometia, ela recebia como punição. Se ela roubasse alguém, iam lá e cortavam o braço dela. Se ela matasse uma pessoa, era morto um parente seu, ou então o próprio autor do crime. Então, tudo que era feito recebia-se da mesma forma. Por isso, o olho por olho, o dente por dente. Então, esse é o Código de Hammurabi, o primeiro conjunto de leis que se tem conhecimento aqui dentro do tempo histórico. Só para fechar, nunca esquecer que é um código de leis escritas dotadas de grande rigidez. Então era um código bem firme ali nas suas aplicações acerca da lei. Se fez determinado crime, se fez determinado delito, a pessoa recebe a punição da mesma forma do que ela cometeu. Então é uma troca. Se você fez algo de ruim, o mesmo vai acontecer com você. Esse era então o funcionamento desse conjunto de leis. Questão número 4. Caracterize a religião dos povos na Mesopotâmia.
como era então a religiosidade desses povos mesopotâmicos. Será que eles acreditavam em um único Deus ou eles tinham crença em vários deuses? Então nós temos aqui a resposta. Eles eram politeístas, pois acreditavam em vários deuses. Então uma diferença aqui de palavras. Quando vemos politeístas, crença em mais de um Deus. Quando a gente enxergar monoteísta, a crença em um único Deus. Então os povos da Mesopotâmia, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Os deuses eram considerados proprietários de todas as terras e representavam elementos da natureza. Então os deuses eles eram donos das terras da Mesopotâmia e cada deus representava um elemento da natureza. Então a religião na Mesopotâmia é muito ligada aqui também à questão natural. Então a religião na Mesopotâmia ela era politeísta, com a crença em vários deuses, e esses deuses eles acreditavam fielmente que os deuses eles eram donos de todas as terras da Mesopotâmia e que também cada deus ele era ligado a algo da natureza. Então cada deus controlava uma característica natural. E a questão número 5, nós temos o seguinte: identifique os povos que ocuparam a região da Mesopotâmia. Qual deles obteve a maior expansão territorial? Questão número 5, ela quer saber que povos contribuíram para o surgimento dessa civilização e qual foi o povo que mais tempo ficou e vai, consequentemente, ter uma maior expansão territorial. Então vamos lá a resposta. Nós temos aqui os sumérios, os antigos babilônios, assírios e os novos babilônios. Esses povos aqui foram os que habitaram a Mesopotâmia. Os sumérios, os antigos babilônios, os assírios e os novos babilônios. E quem teve a maior expansão territorial, o povo que adquiriu maior expansão territorial foram os assírios. Muito porque eles eram povos estritamente ligados à guerra, eram povos que guerreavam constantemente. Então a guerra acabou contribuindo para que esse povo assírio expandisse também o seu domínio territorial dentro da Mesopotâmia. Então, para a gente fechar essa questão, sumérios, os antigos e os novos babilônios e os assírios foram os povos que fizeram parte dessa civilização. Porém, os que obtiveram maior sucesso nessa expansão territorial foram os povos assírios, muito pela questão da guerra, de serem povos guerreiros. Fechamos aqui mais uma aula. Muito obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.